O assunto que quero abordar hoje diz respeito à contribuição em tempos de crise. Obviamente, estamos falando aos cristãos que acreditam na palavra de Deus e devem ser guiados por ela. Então, por conta disso, vamos tratar princípios bíblicos, leis espirituais pré-estabelecidas por Deus que regem esse assunto. Porque embora a resistência de alguns a esse tipo de coisa, a contribuição que está sendo comentada nos cultos online, está acontecendo nesse momento circunstancial da crise do coronavírus, eu espero que essa resposta seja atemporal e trate de princípios bíblicos que vão muito além das circunstâncias. Então quero começar, em primeiro lugar, abordando o nosso próprio histórico. Eu, como pastor de uma igreja local, a Comunidade Alcance em Curitiba, já temos cultos que estão sendo transmitidos online já há mais de uma década. E durante todo esse tempo sempre tivemos o formato do culto integral, como ele é sendo transmitido. Então, embora eu sei que o comentário de alguns e a maioria dessas coisas que estou ouvindo, um falando aqui, outro lá, gente comentando, nenhum deles dirigiu um ataque pessoal, portanto não estou tentando me defender absolutamente de nada que seja pessoal. Eu quero nesse momento dizer, sempre trabalhamos transmitindo o culto na íntegra e parte da nossa adoração a Deus envolve a questão da nossa contribuição. Pergunta, no momento como esse, numa circunstância, nós deveríamos mudar aquilo que sempre fazemos? Eu não creio nisso. Mas acredito que uma discussão ela não deve ser baseada só no eu acho, né, ou eu penso, e aliás esse é o problema de muita gente, dando opinião, dizendo o que acha, sem parar para pensar naquilo que a Bíblia diz a respeito do assunto. Então eu gostaria que nós pudéssemos construir a ideia. Em primeiro lugar, se estou reconhecendo que não sou alvo de ataques pessoais e também não estou fazendo nenhuma defesa pessoal, eu não quero parecer que eu estou advogando os outros. Por quê? Não dá para você dar uma resposta genérica. Quando as pessoas me perguntam, as igrejas estão agindo certo ou errado? Eu digo, depende, de que igreja você está falando, né? Não é porque uma está errando que nós vamos rotular todo mundo da mesma forma. Não é porque uma errou num departamento que outra, que até seja parecida com ela em outras coisas, esteja errando exatamente naquele formato. Então, eu gostaria de tentar não deixar isso pessoal. Vamos tentar trabalhar aquilo que é abrangente, genérico e serve para todos nós. E quando falo a respeito de generalizar a questão das igrejas, se não é sábio um ataque se tornar generalizado, também não seria sábio uma defesa ser generalizada. É possível que, de fato, alguns estejam errando. Mas o que eu quero trabalhar é a ideia e o conceito geral. As igrejas deveriam, nesse momento, estar disponibilizando meios de contribuição e transferência eletrônica. Então eu quero começar construindo princípios bíblicos. Número 1. De acordo com a palavra de Deus, a contribuição é proporcional à renda. Não importa se estamos falando do dízimo, que é 10% da renda, ou se estamos falando de ofertas. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, Paulo inicia o capítulo dizendo: cada um ponha de parte a sua contribuição no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. Paulo estava falando de um projeto onde a contribuição entraria depois, mas que eles poderiam se organizar semanalmente de acordo com os seus ganhos. Então, se nesse momento estamos vivendo um enxugamento econômico, quem não é assalariado está, obviamente, sem vender, sem prestar serviços, não está tendo renda. Mesmo os assalariados não estão debaixo de nenhuma segurança, porque os seus patrões que não estão produzindo talvez não tenham condições de bancar os salários. É um momento de um início de uma recessão econômica que se tornará maior, com certeza, mas se a contribuição é proporcional à renda e alguém nesse momento não está gerando renda, ele não tem nenhum compromisso com contribuir. Então, se o dízimo é 10% da renda, em 2, 3 semanas, um mês, não sabemos quanto vai durar esse período de isolamento social, não está sendo gerado renda, não há necessidade de dízimo e não há por que pensar em contribuição. Então, se algumas igrejas estão oprimindo ou manipulando as pessoas a contribuir, elas estão erradas. Agora, porque alguns estão fazendo isso da forma errada, significa que a contribuição deixou de ser um princípio bíblico? Não, de maneira alguma. Então, em primeiro lugar, a forma como eu, e quero falar pela maioria das lideranças sérias do Brasil que conheço, de todos os estados do Brasil, não são pessoas manipuladoras, não são pessoas que se aproveitam dos outros, são gente que está pregando o evangelho com integridade, que tem ética, que tem decência, e eu não posso simplesmente aceitar que alguns coloquem todos esses homens de Deus com um histórico de décadas de integridade no bolo por causa de uma acusação que não foi especificada a alguns. Então, essa
proposta de quem quer contribuir, ela se deve ao fato de que a maioria dos membros que agora não estão podendo ir à igreja estão pedindo os canais de contribuição. Para quem está só assistindo, não existe nenhuma obrigação de fazer isso, e para quem não está recebendo dinheiro, ele também não tem nenhum dever diante de Deus a respeito disso. Então, em primeiro lugar, não podemos taxar a contribuição nesse momento como se ela fosse pesada ou opressora. Número 2. Quem precisa da contribuição? Porque a maioria simplesmente acha que a proposta de que haja contribuição é porque a igreja precisa da contribuição. Ela precisa? Sim. Isso não significa que a oportunidade dada seja apenas porque há uma necessidade da própria igreja. Alguns estão alegando, numa hora dessa de necessidade, eu acredito que a maioria das pessoas não tem ideia da força de impacto social que as igrejas exercem no Brasil. Vou falar das igrejas evangélicas não porque sejam as únicas, mas porque é o segmento do nosso relacionamento. É impressionante quando falamos da mobilização de milhares e milhares e milhares de igrejas que também movem, por sua vez, milhares de pessoas à soma. Nós estamos falando de pelo menos, no mínimo, de 50 a 60 milhões de evangélicos no Brasil, a força social que se tem. E a igreja, para continuar ajudando as pessoas, também precisa de recurso. Então, não podemos dizer que as necessidades da igreja se limitem somente à subsistência da infraestrutura. É lógico que isso também entra no jogo, claro, não como o mais importante. Tem gente que quer a melhor transmissão online e não tem ideia do que a gente ter um servidor exclusivo, do que investir em transmissão de fibra ótica, em equipamento para poder alimentá-las. Então, existe uma necessidade da igreja? Sim. Esse não é o ponto mais importante. Agora, a questão é que não é só a igreja que precisa, e as pessoas que a igreja ajuda. Nós nunca demos tanta cesta básica como já nessas 2 semanas de início de crise do coronavírus. Na nossa história como igreja em Curitiba, nunca fomos tão procurados por pessoas com necessidade que não estão conseguindo gerar nem o que comer. Não estamos falando apenas de pagar as contas. Então, esse é um momento onde a igreja precisa continuar tendo recursos para ajudar as pessoas. Então, quem precisa dos recursos? A igreja, sim, não só para sua manutenção, mas para poder continuar fazendo o que faz e ajudando as pessoas. Mas também não é apenas a igreja e as pessoas a quem a igreja vai ajudar. Quem contribui precisa contribuir. E esse é um ponto que nós precisamos entender. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu reconheço que o princípio da contribuição, ele é ensinado pela própria palavra de Deus, pensando não em quem recebe a contribuição, mas pensando naquele que entrega a sua contribuição. Em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração aos macedônios. Ele diz, não que eu procure a vossa dádiva, eu procuro fruto que cresça para a vossa conta. Paulo estava ensinando sobre contribuir, ele estava falando sobre a bênção do dar, mas ele diz, eu não estou interessado no que vocês vão me entregar. Eu estou interessado no que o ato de vocês, ao me entregarem algo, vai produzir em benefício de vocês próprios. E não estou falando apenas de plantar para se colher mais e receber apenas a bênção material e financeira. Estou falando de uma consciência espiritual que todo aquele que exerce generosidade precisa manter. Estou falando a respeito de algo que todo cristão precisa praticar. Doação é algo que independe da nossa condição. Quem está numa condição melhor pode fazer mais. Quem não está numa condição tão boa, ele provavelmente vai ter que fazer menos. Mas acredito que ninguém está numa condição que justifique não fazer nada. Prova disso? Quando Deus envia o profeta Elias, aquela viúva de Sarepta de Sidom, Deus tinha dado uma palavra a Elias, que ele seria sustentado pela viúva. Mas quando ele chega, a mulher não tem condição de sustentá-lo. Ela vai comer sua última refeição. O homem de Deus dá uma palavra para ela, faz a última refeição, mas em vez de comer, traz primeiro para mim. Eu acho engraçado que essas pessoas que estão, em nome da fé, atacando pastores, não atacam o profeta Elias, não atacam a Bíblia, não atacam as Escrituras que eles estão julgando defender. Agora, se Deus manda esse homem diante de uma viúva, você consegue imaginar essa conversa de Elias gravada ou transmitida hoje? Quais seriam as notícias? Explorador de viúvas, aproveitador de gente sem recurso. Mas ele dá uma palavra para ela, não coma sua última semente, plante.
Muitas vezes as pessoas vivem uma mentalidade de puro assistencialismo, de que elas, por quem tem necessidade, todo mundo tem que fazer por elas o que elas nunca querem fazer por ninguém. O princípio bíblico nos mostra que uma das melhores formas de reverter um quadro de necessidade é quando nós nos posicionamos em generosidade e decidimos repartir daquilo que nós temos. Foi a partir disso que um milagre foi liberado na vida daquela mulher. Então quem precisa da contribuição? Não é apenas a igreja que recebe, não é apenas as pessoas que a igreja ajuda. Quem contribui precisa contribuir. Por quê? Porque ele não pode ficar olhando só para o seu próprio umbigo, ele não pode viver uma vida de egoísmo, de egocentrismo, de avareza, e ele precisa sim da contribuição. Então, há coisas que nós ensinamos que podem parecer em benefício próprio, mas não são. Eu, como pai, criei 2 filhos, eu ensinei os 2 que eles tinham que me honrar. Por que eu ensinei isso? Porque eu tenho um ego fragilizado, porque eu precisava de autoafirmação? Não, porque a Bíblia ensina isso. E quando eu ensinei eles me honrarem, não é porque eu tinha necessidade, é porque isso faria toda a diferença na vida deles. A Bíblia diz que filhos que honram os pais vão ser bem-sucedidos em todas as coisas, vão ter longevidade. Então, embora pudesse parecer a meus filhos, enquanto imaturos, que eu estava ensinando algo em meu benefício, eu, porque os amava, decidi acatar a probabilidade de dúvida e do questionamento deles, porque eu os amava e queria o melhor para eles. Hoje eles entendem isso. Lá atrás, quando crianças sendo ensinados, ainda não entendiam isso. Nós, como igreja, quando falamos de contribuição, alguns acham que a igreja está pensando apenas naquilo que vai receber. Nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas vão experimentar quando se posicionam, quando são fiéis a Deus. Em terceiro lugar, os princípios bíblicos são circunstanciais. Porque a forma como alguns estão falando, não, numa hora dessa de crise que as pessoas estão no aperto, não é para falar disso. Então, se contribuição é princípio bíblico, a próxima pergunta é, o princípio bíblico é circunstancial? Ou seja, quando a circunstância está difícil, o princípio bíblico é negociável? Se fosse assim, então seria justo a gente dizer que Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel na Babilônia, deveriam ter se dobrado diante da estátua, apesar de haver um mandamento divino dizendo só o Senhor teu Deus adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante dela e não prestarás culto a ela. Então será que a gente poderia criar uma desculpa circunstancial? Mas a vida deles estava em risco, eles estavam sendo ameaçados. Não, aqueles 2 se posicionam com fidelidade e diz para o rei, nós não vamos dobrar diante da estátua. O rei disse, se não dobrar, eu vou matar vocês. Eles olham para o rei e dizem, então mata, lança gente na fornalha. O princípio não é negociável pelas circunstâncias. Então, quando Paulo e Silas estão na prisão, a gente deveria entender as circunstâncias e compreender se eles ficassem só chorando, desanimados, resmungando contra Deus, murmurando contra Deus, ou virando as costas para Deus e decidindo deixar de acreditar nele. Não. A despeito da circunstância, aqueles 2 decidem orar, cantar louvores, porque o princípio bíblico de orar sempre e adorar sempre não muda porque nós estamos passando uma circunstância difícil. Agora, as pessoas estão realmente querendo nos fazer acreditar que os princípios bíblicos viraram circunstanciais. Então, a gente pode justificar o fato de que José, quando está debaixo de um assédio muito grande da mulher de Potifar, para não ir para a cadeia como ele foi, experimentando dano próprio, que ele poderia então ter dado uma negociadinha no princípio bíblico. Isso é um absurdo, isso é contrário às Escrituras. Agora, se a Bíblia nos ensina o princípio de dar e nós estamos no meio de uma crise e o princípio mudou, não. A quantidade que você vai poder contribuir, com certeza, ela vai ser afetada, mas a disposição e o princípio de dar são inegociáveis. Em quarto e último lugar, alguns estão alegando preocupações com o não crente, com o não cristão. Não, tem gente não cristã assistindo os cultos e estão se escandalizando. Bom, repito, não posso defender todo mundo porque não sei o que acontece em todo lugar. A maioria das igrejas sérias com quem me relaciono em todo o Brasil não estão apelando, não estão oprimindo, não estão manipulando. Então, é legítimo a gente se preocupar com o não cristão? Não só é legítimo, é bíblico. Paulo diz em Colossenses 4 que nós temos que nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Que sabedoria é essa? É evitar perdê-los, criar uma desconexão desnecessária quando eles poderiam receber o evangelho. Então Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, se um incrédulo entrasse numa reunião e visse todo mundo falando em línguas, ele ia achar que a gente está louco. Então Paulo está dizendo, nós não vamos negar o falar em línguas, nós vamos praticá-lo da forma correta. Então, se é no culto que o incrédulo entrou e tem interpretação, ok, sem problema. Se não tem e ele vai achar que a gente está louco, Paulo diz, não fala em público, fala consigo e com Deus. Então, não estamos negando uma prática nossa, mas estamos administrando. Agora, até que ponto isso vai?
Isso me leva então a acreditar que todos os valores do evangelho deveriam ser negociados para não escandalizar ninguém. Será que as pessoas não leem o evangelho? E aí vem a reação dos judeus dizendo para Jesus que ele escandalizava eles com aquilo que ele falava e com aquilo que ensinava. É óbvio que Nosso Senhor queria a salvação de todo mundo. É lógico que ele amava e se importava, mas a pergunta é, ele deixou de falar a verdade? Ele deixou de colocar o dedo na ferida? Ele negociou algum princípio para não perder essas pessoas de forma alguma? E eu me recuso a acreditar que então a minha postura como pregador tem que ser, nós vamos evitar tudo o que possa parecer de alguma forma contraditório, assustador. Não, senhor, não vamos. Vamos até o limite onde essa sabedoria para não afastá-lo não compromete o compartilhar os princípios que são verdadeiros. Então agora eu simplesmente vou deixar de pregar contra imoralidade sexual, porque eu não quero que o pervertido que está me assistindo deixe de me assistir. Não, eu quero que ele saiba que ele está em pecado, e porque ele está em pecado, ele precisa de Jesus, ele precisa do antídoto e por remédio. Se ele não tem consciência de que tem veneno, por que é que ele precisa do antídoto? Então agora eu vou deixar de falar contra a sonegação de impostos, porque empresários estão me assistindo e talvez estejam praticando isso e eu não quero perdê-los, não, de forma alguma. Eu vou demonstrar que a razão pela qual eu falo isso é porque eu me importo com eles, mas o dedo vai ser colocado na ferida. Nós temos muita gente que deixou de frequentar nossa igreja em Curitiba pelo nosso posicionamento contra a maioria dos segundos casamentos que as pessoas querem praticar sem base bíblica. Então o evangelho não será negociado para que a gente aceite uma pessoa que não quer aceitar o evangelho. Então, até que ponto nós estamos indo com esse tipo de conversa? O curioso é que esses que estão alegando estar preocupados com os não cristãos não conseguem me dar subsídio para que eu acredite neles. Por quê? Alguns vão lá e postam nas suas redes sociais para gente não crente que os segue, falando do problema da igreja que esses não crentes que o seguem assistiram. E ele supostamente alega estar defendendo o que a igreja causou com o não crente, espalhando o problema que os não crentes que o seguem nem tinham tomado conhecimento. Então a pergunta é, realmente está preocupado com isso? Ou será que nós estamos, gente, querendo misturar audiências de cristãos e não cristãos que eles têm, quase como se fosse a mesma coisa, e achar um ponto ecumênico de fé que sirva para todo mundo e não seja contraditório para os outros? Desde quando nós deixamos de acreditar que temos que ser luz do mundo e sal da terra? Desde quando nós passamos a acreditar que não somos mais protestantes, gente que se posiciona contra tudo aquilo que está errado e fora do enquadramento que a palavra de Deus deveria estabelecer? Então, gente, por favor, chega de conversa. A minha preocupação não é que esse vídeo chegue a quem não aceita o que eu estou falando. A minha preocupação é que gente de bem, crentes sérios, que amam o Senhor Jesus, não se deixem ser influenciados por qualquer bobagem que houve de gente que não apresenta nenhum argumento bíblico. Mere simplesmente, eu acho, na minha opinião, e muitas vezes alegando evitar o dano. Eles estão causando mais dano do que o suposto dano que acusam. Então, gente, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos alinhar o coração, vamos ser sábios a respeito do que a gente fala, do que a gente se permite ouvir, do que passamos ou não para frente. E nessa hora, eu quero realmente falar ao seu coração, é muito grave quando alguém que se diz amar o Senhor se levanta contra a igreja do Senhor Jesus de uma forma, pegando talvez erros de alguns, que eu não vou negar que esteja acontecendo, generalizando, atacando todo mundo, tentando tirar a credibilidade do evangelho por algo que ele acha que poderia ter tirado a credibilidade, e ele tira antes, promovendo intriga e confusão fora do arraial. Realmente, isso não é só falta de sabedoria, é uma atitude antibíblica. Eu espero que a gente possa virar a página e entender e praticar os princípios. Princípios bíblicos não são circunstanciais. Eu vou continuar contribuindo, não importa como esteja a renda. O volume da contribuição, obviamente, pode ser afetado, mas a decisão de fazer, não. É parte do nosso culto a Deus. Nós não estamos apenas entregando um dinheiro que mantém projetos. Isso é parte da nossa adoração. Então, por exemplo, nos nossos cultos online, estamos separando o tempo de adoração para que as pessoas adorem nas suas casas. Estamos dizendo que não é para assistir um culto como se fosse um filme, é para que elas interajam, participem. Naquele momento de adoração, existe para nós, como parte do nosso culto a Deus, a oferta. Desde a velha aliança, Deus dizia, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então, eles são encorajados a ofertar, e eu estou fazendo isso online,
na hora do nosso culto, enquanto estamos ministrando e transmitindo, eu quero adorar o Senhor e eu estou fazendo isso junto com as pessoas que encorajamos. Estamos realizando a ceia, pedindo para as pessoas que separem lá o suco de uva, o pão, para que na hora certa a gente possa fazer isso juntos. E não vamos deixar de ter e promover as contribuições, embora nunca vamos oprimir ninguém a respeito disso. Que Deus nos ajude a ter entendimento, sabedoria e nos conduzir da forma correta.